Bom dia. Eu gosto da expressão que a gente usa na comunidade, que é graça e paz. Então, graça e paz sobre a sua vida, graça e paz de Jesus sobre nós. É tão bom estar aqui. Vocês estão sentindo falta de alguém aqui hoje? Então, você veio aqui para ouvir o pastor Marcos Marciano, vai ter que ouvir o Israel Menezes. Já ouviu Ismael Alves? E é Alves também, Israel Alves de Menezes. Mas a verdade é que nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Para celebrar a Jesus. Tudo isso aqui é por causa de Jesus. Intencionalmente eu creio que Jesus planejou este dia, planejou este momento. Reunir um povo assim congregado para adorar o Pai, para ouvir a palavra dele, para ser encorajado, para sermos direcionados na direção daquilo que o Pai tem para mim e para você. Você crê assim? Amém. Eu gosto tanto de estar aqui na Comunidade da Graça de São Bernardo do Campo. O pastor Marcos Marciano é meu amigo, meu irmão, meu pastor. Eu estou aqui com a minha esposa, com a minha filha. Sempre importante falar isso, né? 30 anos com a Regina. Quer ficar em pé, Lari? Só para a igreja ver vocês. Essa é minha esposa. 27 anos de casado, 30 de convívio com ela, minha filha Larissa. E tem aqui nosso amigo Danilo, a Lu. Pode ficar em pé também. São lá da Zona Sul, vieram aqui me prestigiar. Só o pastor Osmar, lá da Zona Sul, sabe que eu estou aqui. A gente não fica contando, né? A gente vem, mas aí o Danilo e a Lu são amigos e vieram com a gente. E é uma bênção poder estar aqui e ter este privilégio de compartilhar a palavra de Deus. A gente, até aqui, cantou, a gente falou sobre Jesus. E é tão bom a gente estar aqui hoje por causa de Jesus. Essa fé que a gente exerce e um pouco dessa liturgia religiosa que a gente vive, ela é judaica cristã. Já ouviu esse termo? Judaico-cristão. Nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia fala disso, né? Em Abraão, que a Bíblia chama de amigo de Deus, nós fomos abençoados. Em Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. E desde a antiguidade, há muito tempo, um povo se reunia para ouvir acerca dos ensinos, dos registros, da palavra de Deus, os pergaminhos, a Torá, tudo aquilo que era registrado, a lei de Moisés. A palavra de Deus, os escritos sagrados, aquilo que a gente chama de Bíblia, ela começou a ser escrita aproximadamente 1.500 a 1.400 anos antes de Cristo e depois o Novo Testamento, aproximadamente 100 anos depois de Cristo. Uma informação para a gente ter aqui para a nossa meditação de hoje. As traduções da Bíblia, esta Bíblia que hoje a gente tem acesso, no século III ela foi traduzida para o grego, no século IV ela foi traduzida para o latim, em 1380, não muitos anos atrás, ela foi traduzida para o inglês. Eu até peguei aqui a informação do King James. Eu tenho uma Bíblia de estudo King James. É uma Bíblia muito boa da gente utilizar. Ela foi traduzida em 1380. Em 1560, essa Bíblia, as Escrituras Sagradas, foram traduzidas para o espanhol. E para nós, em português, a Bíblia foi traduzida em 1680. São informações do Google, tá? Pelo João Ferreira Almeida. Possivelmente alguns de nós aqui temos uma Bíblia na mão aí, do João Ferreira Almeida. Ele traduziu a Bíblia para o português em 1680. O Brasil foi descoberto em 1500. 180 anos depois, a gente teve acesso ao que a gente tem na mão hoje, que é a Bíblia, a palavra de Deus. 180 anos depois do Brasil descoberto. Se a gente considerar o dia de hoje, fazem 344 anos
que a gente tem acesso a tudo isso que nos revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fazem 340 anos que nós, brasileiros, temos acesso aos ensinos de Jesus, a tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus preparou para mim e para você. Não é tanto tempo, né, meus irmãos? Se a gente considerar toda a eternidade, tudo que foi feito desde lá do Éden, desde a criação, desde Adão, nós estamos tendo acesso a toda essa riqueza espiritual há 344 anos. É uma bênção ter tudo isso. Em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. 313. Em 390, Teodócio instituiu a religião cristã em Roma. Foi onde tudo isso começou. Em 1517, Martinho Lutero, deu início ao que chamam de protestantismo, os protestantes, ou seja, nós. Então eu fiz uma linha do tempo aqui bem rápida para a gente trazer para o nosso consciente hoje que há uma razão e um motivo para a gente estar aqui. A razão e o motivo para nós estarmos aqui nesta manhã, para a gente sair da nossa casa, para a gente se reunir como igreja, tudo que se investe neste lugar é para a gente adorar a Deus, é para a gente exaltar a Deus, é para a gente viver uma vida de adoração, uma vida de obediência, uma vida de entrega, de dedicação a Deus, o Criador de todas as coisas. A Deus que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Foi Jesus que ensinou à humanidade, à raça humana, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, é o nosso Pai Celestial. É uma bênção isso. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Nada se compara a isso. A gente viver com essa informação cravada no nosso coração, estabelecida dentro de nós, que eu e você fomos criados, fomos resgatados e hoje vivemos para glorificar ao Pai, para exaltar o Pai. Amém? Amém? Quero orar com vocês. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, reunidos como igreja, porque Cristo preparou este momento para nós. Cristo nos resgatou, Cristo nos aproximou de Ti, nos fez filhos, Pai. Por isso hoje podemos te chamar de Pai. E nós queremos nesta manhã aprender mais sobre Ti, mais sobre a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Nós queremos, Pai, Te adorar, nós queremos Te honrar, nós queremos Te obedecer. Então que o Teu Espírito Santo bendito, Pai, fale aos nossos corações, fale conosco e faça algo novo, especial, algo surpreendente nas nossas vidas, por causa do poder que está contido na Tua palavra, que é viva e eficaz, que opera em nós, que nos transforma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia. Aleluia. Êxodo 34, versículo 14 e 15. Gostaria que você abrisse na sua Bíblia. Êxodo 34, 14 e 15. Êxodo 34, verso 14. Nunca, todos abriram? Nunca adore nenhum outro Deus, com D minúsculo, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra,
Pois quando eles se prostituírem, seguindo seus próprios deuses, e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e o levarão a comer dos sacrifícios deles. Quero pedir para você abrir Romanos capítulo 1, no verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Nós vamos ler até o verso 23. Romanos capítulo 1. A partir do verso 20 até o 23. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É muito fácil, meus irmãos, que nós, eu e você, que a gente se distraia acerca daquilo que é ouro de Deus para a nossa vida, que é a razão, o propósito e o motivo da nossa existência. Eu e você, diz a palavra de Deus, nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado, você que já está há muitos anos na igreja, você que nos visita hoje pela primeira vez, não sei se você já frequenta alguma outra igreja, ou se hoje é a primeira vez que você está numa igreja, está vivendo este momento, a notícia para o meu coração e para o seu é que eu e você fomos criados para glorificar a Deus, para exaltar a Deus o tempo todo. Não há razão maior do que essa para a minha existência e para a sua existência. Mas fato é que a vida que a gente vive, as questões relacionadas ao nosso trabalho, as questões relacionadas à nossa família, as questões relacionadas à vizinhança, as questões relacionadas aos compromissos financeiros, as responsabilidades que temos nesse mundo, elas o tempo todo, elas trabalham, elas se movimentam, elas se organizam para nos distrair daquilo que é a principal razão da nossa existência. Viver para a glória do Pai. Glorificar a Deus. Esses dois textos que nós lemos, o texto de Êxodo e o texto de Romanos, é uma chamada de atenção para nós. É uma chamada de atenção para que nós não tiremos a nossa atenção do foco que Deus, o Pai, espera de mim e de você. Nunca adore nenhum outro Deus. É assim que o texto de Êxodo, lá no início do versículo 14, adverte o meu e o seu coração em amor. Nunca adore a outros deuses. Nunca adore outro Deus. Se tem algo que afeta o coração do nosso Pai, e é assim que eu entendo, é quando eu, Israel, coloco alguém ou alguma coisa no lugar que é dele na minha vida. E aí eu passo a adorar aquilo. Eu passo a adorar aquilo, cultuando aquilo ou aquela pessoa, com festa, com júbilo. E sim, a gente faz isso com falsos deuses, com ídolos que a gente estabelece. Pode ser uma pessoa, pode ser uma conquista, pode ser uma realização de sonho, algo que inclusive a gente pediu tanto a Deus em oração. E aí, quando conquistado, quando alcançado, a gente pega e coloca no lugar que é de Deus, o nosso Pai. Na minha concepção e no meu entendimento, aquilo
machuca o coração do Pai. E a chamada aqui do texto é: nunca adore outro Deus. Prostituição, quando eles se prostituírem seguindo os seus próprios deuses. Isto é tão sério para Deus, o nosso Pai, que Ele diz que quando eu troco Ele, a adoração a Ele, a glória a Ele, por qualquer outra coisa que eu coloco no lugar dEle, eu estou me prostituindo. O termo é forte, mas é forte porque o Pai não deseja isso. Ele não permite, Ele não concebe isso no coração dEle. E quando fazemos isso, sim, a Bíblia diz, nós estamos nos prostituindo. E é tão sutil isso, que o próprio texto continua dizendo que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente é convidado e a gente é levado por pessoas que não têm essa consciência, que não têm esse entendimento, já nós estamos praticando, fazendo, vivendo daquela forma, que não é o desejo do Pai para você e para mim. O Pai nos quer integralmente para Ele. E aí, o apóstolo Paulo, muitos e muitos mil anos depois, ele vem lá em Romanos e ele fala dos atributos invisíveis de Deus, o eterno poder da natureza divina, aquilo que a gente vê naturalmente na criação divina. Eu, quando olho aqui e vejo vocês, eu vejo os atributos invisíveis de Deus em você. A gente vê isso na natureza. A gente vê isso todo santo dia. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. O sol é uma atribuição de Deus, um atributo invisível de Deus que se manifesta de forma tão poderosa diariamente nas nossas vidas. Nós estamos percebendo isso? Nós estamos agradecendo, sendo agradecidos, glorificando a Deus, rendendo graças a Ele, nos detalhes das coisas, nos detalhes das manifestações de bondade, de fidelidade, de amor, de acolhimento de Deus, o nosso Pai. Isso é uma chamada de atenção para o meu coração e para o seu. Essa semana, quando eu falava com o pastor Marcos, ele ama tanto esta igreja e ama tanto vocês, e a gente falava um pouquinho sobre esta minha participação aqui hoje com vocês, e a preocupação do coração dele era: a gente tem que trazer sempre uma palavra de encorajamento para a igreja. O pastor ama tanto vocês, e ele ama vocês com o amor que vem do coração do Pai, que ele tem sempre a preocupação de encorajar vocês. E você não está cumprindo o combinado, Israel. Estou sim, meus irmãos. Eu quero encorajar vocês nesta manhã a serem atentos ao propósito pelo qual aquela cruz ficou vazia. E aquele Jesus está sentado à direita do Pai, reinando sobre nós, para que nós sejamos atentos, para que nós sejamos intencionais, para que nós sejamos decididos e firmes no ato de viver para adorar a Deus, glorificar a Ele o tempo todo. E aí eu escrevi uma frase aqui, é minha: se é que Deus tem expectativas, eu escrevi aqui: Deus tem uma expectativa, Ele tem um desejo em relação a mim, em relação a nós, em relação à sua igreja, ao seu povo. Deus quer ser adorado como o único Deus. A palavra dele nos ensina como viver assim, adorando Ele. Porque tem um jeito prático, um jeito vivo, eficaz, perceptível. As pessoas percebem quando eu e você somos adoradores do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, as pessoas percebem, mas percebem se eu de fato decido viver dessa forma, se eu de fato me posiciono, se eu de fato assumo
quem sou. A última vez que eu estive em São Bernardo aqui, tendo esse privilégio de falar, eu falei sobre sermos cidadãos celestiais, sermos embaixadores do reino de Deus aqui, nesta terra, neste mundo, sermos um sinal do reino. Só que tem que ser algo que eu decido fazer. Quando eu decido adorar a Deus, dar a Ele a glória que pertence a Ele, eu vou ter que dizer não para tantas coisas. Eu vou ter que dizer não, fala mano, vou ter que dizer não para tantas pessoas. Eu vou ter que dizer não para mim mesmo. Tantas vezes para o meu conforto, para a minha satisfação pessoal, para a minha reputação. Eu vou ter que dizer não para prazeres lícitos e prazeres ilícitos tantas vezes. Mas é uma decisão. Romanos 12, verso 1. Abra aí na sua Bíblia. Romanos 12, o mesmo Paulo que falou lá em Romanos capítulo 1, ele faz um registro aqui importante para mim e para você. Versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional, razão. Eu sei o que estou fazendo. É racional, é uma vida prática, diária, é vivo. Eu faço com a minha razão. Eu decido ser santo em tudo que faço e ser agradável a Ele. A consequência, verso 2. Olha o que diz o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que você já sabe. Há uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela está disponível para mim e para você. Nem sempre, e eu estou falando de mim, eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escandalizei vocês? Não, porque é assim com todos nós. E Deus já sabe disso. Mas quanto mais intencional eu for, quanto mais racional eu tiver dentro de mim, que o meu culto a Deus ele precisa ser racional. Eu preciso, é uma decisão minha ser santo. Ser santo lá no meu ambiente de trabalho. Ser santo dentro da minha casa. Ser santo dentro do meu carro, dirigindo nas ruas de São Paulo. Ser santo dentro do ônibus, dentro de uma condução, dentro de um metrô. Policiar os meus olhos, os meus ouvidos, os meus lábios, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções. Ter uma vida de santidade. Isto é viver para adorar a Deus. Este é o culto racional. E é isso que nos habilita e que nos capacita a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vive em dias, né? E a gente cantou isso aqui. Quantas pessoas tristes. Quantas pessoas deprimidas. Quantas pessoas emocionalmente afetadas, magoadas, frustradas, sem energia, sem esperança, para viver o dia de hoje. Por quê? Estão longe do Pai, não estão vivendo como adoradores, não estão dando glória a Deus, não estão vivendo de maneira racional, para que vivam
experimentem e desfrutem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é sobre mim e não é sobre você. Eu falo muito isso. Eu acho que o Ismael falou, não lembro. Eu estou como líder do MAG, lá na Zona Sul, na Comunidade da Graça da Zona Sul, cooperando ali com o pastor Osmar e com toda a liderança da igreja. E eu falo isso para os jovens, para os nossos jovens. Eu já estou em quase metade da vida. Vou viver até os 120, estou com 51, não cheguei na metade ainda. Mas os jovens, e eu tenho a minha filha dentro de casa, de 23 anos, e os jovens que eu caminho com eles lá, isso tem me rejuvenescido, inclusive, e os jovens que aqui estão, há tanta energia, há tantos sonhos, há tantas expectativas, há tanta pressão para que eles possam chegar na idade mais avançada, com realizações, com conquistas. Mas não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa sabedoria humana, não é sobre aquilo que eu posso ou não posso fazer, que eu sei ou não sei fazer. É óbvio que é muito importante se especializar, se capacitar, ser o melhor. Para quê? Para servir melhor a Deus, para glorificar melhor a Deus, para dedicar o melhor a Deus. Porém, é Ele quem faz, é Ele que abre os caminhos, é Ele que define tudo na nossa vida, se eu estou na presença dEle. E o caminho é o caminho da razão, da decisão, de viver como um adorador, de não adorar outros deuses, de não colocar coisas e pessoas no lugar de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, para nós que estamos aqui, para mim e para você, que nos declaramos seguidores de Jesus, alcançados pela misericórdia, pelo perdão, pelo poder de Jesus, não há outro caminho. Não há. Não tem jeito de seguir de outra forma. Não tem mais como voltar atrás. Não tem outro lugar para eu e você estarmos, senão diante do Pai, adorando Ele, vivendo para Ele, desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para mim e para você. Amém? Apocalipse 22, verso 8. Olha que lindo que diz esse texto. Eu não sei você, eu vou pouco no livro de Apocalipse. Quem lê muito aqui o livro de Apocalipse? A gente vai pouco no último texto da Bíblia, né? Nós estamos lendo a Bíblia toda este ano lá na Comunidade da Graça da Zona Sul. Eu já tinha feito isso, já fiz isso algumas vezes ao longo da minha caminhada. Mas o livro de Apocalipse é um livro tão especial, tem tanta riqueza espiritual para nós lá. E olha só esse texto, Apocalipse 22, versículo 8 e 9. O apóstolo João declara: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostei-me. Ouvi e vi. Tendo visto e ouvido, prostrei-me. Depois que a gente vê, depois que a gente ouve, não tem outra solução, meus irmãos. A gente tem que se prostrar. A gente tem que se entregar. A gente tem que se derramar. Não tem outro caminho. Porque senão é um braço de ferro que nós vamos perder. Não tem jeito. Mas é tão bom, é tão simples. E ele continua dizendo aqui: prostrei-me aos pés dos anjos, do anjo que me mostrou tudo aquilo, e eu me prostrei para adorá-lo. Contudo, ele me disse: não faça isso. Não me adore, não se prostre diante de mim. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Eu e você. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus de maneira racional, de maneira consciente. Adore a Deus. O anjo
O apóstolo João é o discípulo amado, lembra dele? Cheio de confiança. Era ele que dizia de si: eu sou o discípulo amado. Ele ali naquele momento se distraiu por uns segundos e quis se prostrar diante do anjo, adorar a alguém, a algo, que não o Deus eterno, todo-poderoso. O anjo advertiu ele: levanta, levanta, João, adore a Deus, somente a Ele, adore a Deus. Consciência é viver aquilo que eu sei, eu vi, eu ouvi, e aí conscientemente eu tomo uma decisão, eu me prostro, eu me entrego. Não é um ato inconsciente. Eu sei que há um Deus criador de tudo, que me criou para Ele, e assim eu quero viver uma vida verdadeira, inteira, integral. Porque sempre que a gente vive dividido, qualquer coisa, qualquer situação que a gente se divide, o resultado que a gente vai receber, ele é parcial. Ele é parcial. E o encorajamento para nós nesta manhã é sermos inteiramente adoradores deste Deus eterno. Derrubar todos os ídolos, todos os altares, romper com todos os falsos deuses que se levantam todos os dias. Hora que esse encontro nosso aqui terminar e a gente sair por essas portas, tem um falso ídolo esperando por nós ali na esquina. É o tempo todo. Porque o tempo todo a criação, a criatura, tudo quer se colocar no lugar de Deus. Todos. E tantas vezes eu e você também queremos isso. Quantas vezes a gente mesmo não quer assumir o lugar de Deus? Na nossa própria vida, na nossa própria história e tantas vezes na vida de outros, na história de outros. Foi assim com o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele quis ser Deus. Ele quis se colocar num lugar que não pertencia a ele. Mas Jesus derrotou ele, pisou na cabeça dele, aniquilou ele e deu a mim e a você a vitória sobre ele. Glória a Jesus por isso. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É por intermédio dele que eu e você podemos viver como adoradores, de forma racional, de forma consciente. Outro texto para a gente ler, para alimentar o nosso coração. João, capítulo 4. João, capítulo 4, 23. Esse capítulo de João é incrível. O registro que ele traz aqui, mas a gente vai ler apenas o 23 e o 24. No entanto, diz a palavra, está chegando a hora. E de fato, ela já chegou. Ela está aqui agora. Este é a hora. Este é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Ó, que incrível isso. Deus procura eu e você, que Ele nos encontre como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito, verso 24, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sermos intencionais, meus irmãos, termos a intenção, é por fé em Jesus, nos feitos de Jesus, na salvação de Jesus, é de verdade, é sobre quem nós somos por causa de Jesus. Nós podemos viver assim. Imagina que o nosso Deus, o nosso Pai, o único Deus, o verdadeiro e único Deus, Ele é tão coerente, porque Ele não cobra, ou Ele não espera de mim e de você
algo que a gente não possa viver, algo que a gente não possa ser, algo que a gente não possa entregar a Ele. A adoração, a supremacia, a contemplação, o culto, a gratidão, a entrega em total. Aquilo que Ele espera de mim e de você, Ele já fez em nós. Ele já nos deu. Ele já nos transformou. Ele já mudou o nosso coração. Ele já mudou a nossa mente. Então o que falta, Israel? Falta a gente tomar a decisão. Hoje, ontem, o tempo todo, todo dia, a todo momento. A vida é assim. Se eu e você não decidirmos, se eu e você não nos posicionarmos, alguém ou alguma circunstância, alguma situação decide por nós e nos posiciona. Sabe aquele negócio da massa que empurra? Se eu não me firmar na rocha que é Jesus, a massa me empurra e eu vou indo. Vou levado por ventos, por ondas, por ideologias, por argumentos, por sabedoria humana. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos viver em Jesus. João, capítulo 15, verso 4. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. É um dos meus textos que quase que diariamente faz parte da minha devocional, do meu tempo de contemplação, de adoração, de renovação, de encorajamento. Permaneçam em mim, é Jesus falando, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus declara, eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Nós não podemos fazer nada, meus irmãos, sem Jesus. Sem Jesus, a gente não pode viver como adoradores. A gente não pode ser pleno. A gente não pode ser feliz. A gente vive em dias que a gente tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz. Tem que ser bem-sucedido. Tem que ser conquistador. Tem que ser alta performance. Eu tenho que me destacar. São os dias que a gente vive. Eu não sei se é assim sempre. Se foi assim sempre. Eu sei que é assim nos dias de hoje. E eu me sinto mais pressionado nos dias de hoje para ter uma vida neste padrão de excelência, de perfeição, de performance. O trabalho exige isso de nós. Eu sou de vendas há 30 anos. O ciclo de vida de tudo que eu vivo no ambiente profissional tem 30 dias. Dia 1º e dia 30. Aí zera e começa tudo de novo. E é pressão, e é cobrança, Mas plenitude tem nome. Você sabe qual é o nome de plenitude? É Jesus. Felicidade, contentamento, alta performance, conquistas, realizações, tem nome. É o nome mais poderoso do universo. É o nome que a este nome todo joelho se dobra, toda língua vai confessá-lo. É Jesus. Aqueles que permanecem em Jesus, que estão engertados na videira, esses vivem em alta performance. E necessariamente não tem nada a ver com circunstâncias momentâneas e passageiras da vida. Porque o próprio Jesus declarou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo,
no momento da pressão, no momento da meta, da performance. Tenha bom ânimo. Se agarre nos feitos de Jesus. Se agarre na vitória de Jesus. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mas a minha fé não é em mim. A minha fé não é na minha formação acadêmica. Não é no meu diploma. Não é nos meus certificados. Não é na minha capacidade humana. A minha fé é no Cristo ressurreto. A minha fé é em Jesus. Ele é o autor e consumador desta fé, que não acaba, não morre, ela não diminui de tamanho, ela só cresce, ela só aumenta de intensidade. Este ir mais profundo que o Ismael falou, é Jesus. Só tem um caminho de profundidade, de intensidade, de firmeza. É Jesus, é Jesus, é Jesus. João capítulo 1, verso 9. João capítulo 1, verso 9. A declaração de João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Se porventura, meus irmãos, o Espírito Santo está falando com você, vai falar com você, hoje, aqui, agora, se essa mensagem ficar registrada, para que outros possam ver daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, para quem nos acompanha de casa, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Espírito Santo está dizendo para nós, está dizendo para você, este ídolo aqui você precisa tirar da sua vida. Este falso Deus aqui você precisa remover. Este altar aí você precisa derrubar. Este caminho precisa ser desfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus. Não há acusação, não há culpa. Ele já venceu por mim e por você. Nós só precisamos hoje, todos os dias da nossa vida, reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus e que permanecendo nele, nós podemos viver como verdadeiros adoradores, adorando o Pai, nos rendendo a Ele, nos entregando a Ele, em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Nem sempre meu coração está repleto de alegria, nem sempre meus pensamentos estão em conexão com as coisas do alto, com as coisas do reino, porque eu sou humano, eu tenho emoções, eu sinto as pressões, eu sei o quanto dói em mim uma palavra dirigida com a intenção de magoar, de ferir, eu sinto isso, mas são nesses momentos inclusive, que aí eu preciso ser mais intencional, ser mais racional, ser ainda mais convicto no meu ato de me colocar diante dele e falar: Senhor, toca-me com o teu poder, sustenta-me, fortalece-me, cura-me e me levanta deste lugar de tristeza, de dor, para que eu possa adorar o Pai, para que eu possa servir o Pai. E aí eu quero ler para você, não precisa abrir. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Nós somos filhos e nós queremos amar e obedecer o nosso Pai. Este é o maior mandamento. Ame a Ele, ame ao Pai, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a Ele, ame o seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ame a Deus em primeiro lugar. Ame com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Coloque tudo que diz respeito a você à disposição para amar a Deus acima de todas as coisas e adorar somente a Ele, prestar culto somente a Ele. E faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, com aqueles que convivem com você. Porque o segundo mandamento, semelhante a este, é ame o seu próximo como a si mesmo. Quando eu amo você, quando eu amo o meu próximo, eu estou adorando a Deus. Eu estou servindo a Deus. Eu estou agradando o coração do Pai. Porque eu estou fazendo isso a um dos pequeninos dele. Quando fizeste a um destes, fizeste a mim. Então ame o seu próximo. Tenha atitudes de amor. Honre as pessoas. Sirva as pessoas. E tenha certeza, você estará também adorando ao Pai, servindo ao Pai, agradando ao coração do Pai, porque para isso nós fomos chamados. Este é o chamado principal da nossa vida, vivermos como adoradores. Adoradores. A verdadeira vida de adoração a Deus tem razão, tem consciência e tem intenção. Por causa de Jesus. Não é sobre mim, é por causa dele em mim, é para ele. Mente, coração, emoção e corpo. Tudo dedicado a adorar a Deus, o nosso Pai. A banda pode vir aqui. Esta é a verdadeira razão da nossa existência. É para isso que nós estamos aqui nesta manhã. Desde a antiguidade, desde lá do tempo de Abraão, o povo se reunia para ouvir os ensinos, ouvir a lei. No tempo de Jesus, quando ele reuniu uma multidão para falar das bem-aventuranças, o propósito era esse, era ouvir a palavra, era ouvir a mensagem. Nós estamos aqui nesta manhã para ouvir a palavra de Deus, que nos direciona a uma vida de adoradores. Adorar a Ele acima de todas as coisas. Ter a Ele como o único Deus da nossa vida. Em Jesus Cristo. Em Jesus.